Bom, pessoal, vamos voltar então aqui, depois da nossa pausa, para a sequência da nossa aula aqui então. Como eu disse, né, anteriormente, essa aula vai ser mais umas informações gerais, vou passar para vocês e uma revisão, né, do que propriamente conteúdo novo, para a gente pegar o embalo aos poucos aí do retorno do semestre, né, retorno das atividades também. O colegiado se reuniu essa semana também e recomendou que também todo mundo seguisse com essa linha aí de revisão mesmo, para não sair colocando conteúdo novo já logo de cara, e também porque o pessoal ainda tá se adaptando, alguns com SIGA, né? Vocês são uma fase mais avançada, mas principalmente as primeiras fases ainda não conhecem bem o sistema, ou se alguém tiver com problema de internet, de conexão também. Então, quem já fez toda a lista, eu recomendo até que pode pular a aula aqui, porque essa parte, recomendo não, né, mas eu não vou trazer nada de novo além do que já foi colocado, certo? Quem já fez, então, já entregou a lista, talvez já domine bem essa parte. Mas claro que é sempre bom observar para ver se tem algum erro, alguma coisa no que já entregou, tá? Então, a partir de agora eu vou fazer uma revisão rápida e vou comentar logo na sequência a lista, questão por questão. E no final vou dar uma introdução ali para nossa próxima aula, da semana que vem, do dia 1º, certo? Então, passando aqui, acho que vocês conseguem acompanhar aqui o ponteiro do mouse, tá? Então, nossas primeiras aulas, né, que a gente vai dar uma revisada bem rápida agora, se baseiam então todas em cima da modelagem da linha de transmissão, certo? Aqui nós temos uma linha de transmissão, né, modelada conforme a gente estudou. A única diferença que tem disto que vocês estão vendo aqui, por que a gente estudou, é a dimensão aqui ele trata como X. E na disciplina a gente vem tratando como Z, tá? O comprimento da linha. Então só troca essa variável, nenhuma outra, as outras todas são iguais. Então uma linha de transmissão, um fio, por exemplo, qualquer fio, um cabo paralelo, por exemplo, é uma linha de transmissão, como eu coloquei para vocês. A diferença é que na maioria das vezes a gente está tratando de um segmento pequeno, alguns centímetros, às vezes até milímetros, até alguns metros, certo? Sem se estender muito disso. E aqui na disciplina, né, como a gente vai tratar de linhas de transmissão de maneira geral, a gente pode estar tratando dessas, né, de milímetros, centímetros, só que pode tratar também das de quilômetros, centenas de quilômetros ou até milhares de quilômetros, que são as linhas de transmissão de potência. Então a nossa modelagem serve para qualquer uma dessas linhas, tanto curtas como longas, tanto como 2 cabos ou mais cabos, certo? Então, aqui temos, agora acho que vocês conseguem acompanhar o mouse, antes vocês não conseguiam. Então aqui temos Vx de t, ou seja, essa é a nossa fonte, né? Fonte de quê? Nesse caso, a tensão que eu estou aplicando na origem da linha, correto? Então, Vx de t por quê? Porque essa tensão depende do tempo, né? Ela é uma tensão de um sinal periódico, e x porque ela varia ao longo da linha. Então a tensão que eu tenho em x1 pode e vai ser diferente da tensão que eu tenho em x2, a não ser que eu faça a distância tender a zero, né? Mas não é o nosso caso aqui. Uma tensão então aplicada na linha vai, de acordo com os parâmetros dela, gerar uma corrente. A corrente também vai depender de t, porque é um sinal
periódico, e de X, ou seja, a corrente também vai variar ao longo da linha. Tá? A nossa linha de transmissão, ela tem alguns elementos importantes para a caracterização dela. Primeiro aqui seria a indutância distribuída. Por que distribuída? Porque ela varia, é um valor de indutância por metro. Pode apresentar outra unidade por quilômetro, por centímetro, mas de maneira geral é por metro. Ou seja, é dado aqui em henries por metro. Então a indutância da linha pode ser, por exemplo, 1 henry por metro. E o elemento que representa isso é L delta X. L de indutância, delta X de a variação de comprimento da linha, certo? Então, se eu multiplicar aquele 1 henry por metro por esse valor, ó, o metro com metro simplifica, eu teria 1 henry só naquele segmento específico. Então a linha apresenta uma indutância, a linha apresenta uma resistência também dada da mesma forma, ohms por metro. Aqui embaixo está colocado resistência ohms por metro. Esses são os elementos distribuídos série. Temos também os elementos distribuídos paralelo, ou seja, capacitância e condutância. A condutância, ela é fácil de entender porque ela é o oposto da resistência, certo? Então a resistência apresenta em série, a condutância vai se apresentar em paralelo. Condutância é dada em Siemens por metro. Essa é a unidade da condutância, é o Siemens, e o metro porque é distribuída. Como eu comentei em aula, pode aparecer alguma bibliografia muito antiga o mho, M-H-O, que seria o inverso do ohm, né? Mas é muito mais elegante, digamos assim, usar o Siemens, que é a unidade para esse tipo de parâmetro. E também temos a capacitância. Então, a capacitância é dada em paralelo também em função do ΔX. A capacitância, se eu tiver qualquer dois cabos, um positivo e um negativo, um positivo e um neutro, ou duas placas, uma positiva e uma negativa, uma positiva e uma neutra, uma placa negativa e uma neutra, então nós vamos ter ali um capacitor, meio rudimentar, mas será um capacitor. Então aqui, como eu tenho uma linha, seria a nossa linha fase e a outra neutro, eu vou ter uma certa capacitância entre as linhas. Então, esse modelo resume toda a nossa linha de transmissão, né? A gente desenvolveu algumas equações em cima dele, que eu já vou comentar, mas o que interessa da parte geral é da novidade, né? Antes nós tratávamos apenas como um cabo, né? Agora, na modelagem da linha, a gente precisa envolver os parâmetros distribuídos, saber que a tensão que eu aplico na fonte é diferente da que eu recebo na carga, ou seja, ela varia com X mais ΔX. E a corrente também. A corrente que eu tenho na entrada da linha é diferente da que eu tenho no fim da linha, ou em algum ponto X mais ΔX da linha. Correto? Então, essa é o grande resumo da nossa linha de transmissão, certo? Vocês também podem, devem, porque tem um exercício na lista, modelar essa linha de transmissão. A partir desses parâmetros, obter as equações que regem essa linha. Eu tenho aqui dois elementos série e dois elementos paralelo. Percebam, aqui eu tenho um supernó, né, aquela dica para a gente resolver. Então, e depois eu também posso resolver pela lei de Kirchhoff das tensões. Foi isso que foi feito. Nas primeiras páginas do caderno vocês têm todo esse desenvolvimento matemático que resulta nas famosas equações do telegrafista ou equações da linha de transmissão. Quando a perda, então aqui só colocando, quando a perda dos elementos R e L não são insignificantes, ou seja, não podemos considerar ela zero, que é o que a gente faz na linha, a gente não considera essas perdas zero,
essas perdas zero, desculpe. As equações diferenciais que descrevem o segmento da linha são essas colocadas aqui. São exatamente as mesmas que vocês têm no caderno, apenas troca aqui no caderno, está como Z, como eu falei aqui no início da explicação. Então aqui vemos os parâmetros resistivos, indutivos, capacitivos e condutivos, né? Então, temos uma equação para variação da tensão e uma para variação da corrente ao longo da linha. Vejam aqui, a capacitância e a condutância não influenciam na tensão. Por quê? Porque os elementos que influenciam na tensão são os elementos série. E, por sua vez, os elementos indutivos e resistivos não influenciam na corrente, pois eles são elementos, os elementos que influenciam são os que estão em paralelo, não os que estão em série. Correto? Então, temos um bom resumo disso aí, um resumo rápido até dos nossos parâmetros da linha, das equações telegrafistas, que eu consideraria talvez até o mais difícil de desenvolver, assim, porque o resto é meio que uma sequência. Então, se vocês entenderem bem esta parte inicial, acho que não terão tantas dificuldades a seguir, tá? Então agora vou passar um pouco sobre a lista, tá? Comentar as questões, indicar aonde vocês podem obter as respostas, ou enfim, o começo ali, como desenvolver a questão, né? Então, vou comentar uma por uma. Essa lista, ela foi feita baseada, eu olhando no caderno, na disciplina que eu passei, no conteúdo que eu passei na disciplina, certo? Então, diria que 95% da lista, sei lá, são 20, 18 tem no caderno. Então, é só você juntar A com B e vocês vão conseguir a solução. Mas se estão com dificuldade em algum, eu vou comentar agora. Espero que a gente possa sanar qualquer dúvida, certo? Perdão. Então, o primeiro exercício, então, primeiro questão da lista, conceitue indutância distribuída e capacitância distribuída relativo a linhas de transmissão. Então a resposta vocês já têm, foi o que eu acabei de falar na revisão ali, né? São parâmetros que a gente não vai simplesmente considerar mais a resistência da linha, ou a resistência de um trecho da linha, e sim quanto eu tenho de resistência, de capacitância, de indutância e de condutância por metro de linha. Como eu coloquei ali, algumas vezes pode aparecer em outra unidade, mas geralmente vai ser por metro, certo? Cite exemplos de linhas de transmissão. Talvez esse eu não tenha colocado por escrito, mas eu lembro de ter comentado algumas vezes em aula. Qualquer dois cabos, né, podem formar uma linha de transmissão. Então, para dar 3 exemplos aí, espero que vocês busquem outros, mas só para dar 3 exemplos. Um cabo coaxial, né, uma linha de transmissão, né? Eu vou ter a malha ali e o cabo central que vai transmitir os dados, geralmente usado aí em antenas de televisão e sinais de vídeo principalmente. Um cabo paralelo, quem não conhece pode dar um Google aí rapidinho e ver o que é o cabo paralelo, que ele são 2 cabos paralelos, mas unidos, né? Um unido com o outro através de um isolante, né? Um cabo de antena, grosso modo é o cabo de antena que era utilizado antigamente. E talvez o mais conhecido de todos, as linhas de transmissão de potência elétrica, né? Que são aquelas que a gente vê nas torres aí de transmissão. E tem a primeira foto da capa dos slides, é uma linha de transmissão de potência. Então, 3 exemplos aí, tem outros, bastante outros. Até uma das ideias para esse semestre era eu construir uma linha com vocês no laboratório, que seria uma linha de microfita, ou microstrip em inglês. Quem quiser dar uma olhada no Google, era um dos planos para fazer em laboratório.
que eu estava pensando em fazer, já que alguns equipamentos que a gente precisaria para fazer práticas a gente ainda não tem. Eu ia bolar com vocês uma linha de microstrip, mas vamos ver, né, se voltar às atividades, talvez a gente faça, senão vai ficar aí para uma data futura, certo? Questão 3, conceitue e desenhe o modelo de LT estudado, com seus devidos parâmetros. Nada mais é do que... Deixa eu consigo voltar aqui. Deixa eu ver. Nada mais é do que isso aqui. Ó. Isso aqui é o conceito de linha de transmissão. Os parâmetros, certo? E a linha em si. Tem alguns outros desenhos que eu fiz no caderno, já quando a gente tratou de impedância característica, também serviria. Mas esse aqui é uma boa conceituação. Vocês têm a conceituação escrita no caderno, se precisar. E o desenho está aqui. Questão 4. De que forma o comprimento de uma LT influencia na propagação de sinal e potência sobre a mesma? Então, obviamente, né, como trata as equações do telegrafista que eu coloquei anteriormente, como que vai influenciar o comprimento? O comprimento, neste caso aqui, é o X, como eu falei lá no caderno de vocês, é o Z. Então, esse comprimento vai influenciar os parâmetros de corrente e de tensão. Então, uma linha muito longa, sem repetição, eu vou ter atenuação, vou ter perda. Uma linha muito curta, eu vou ter muito menos perda, tendendo a zero. Então, vai influenciar, essa é uma forma de influenciar. Uma forma de descrever essa influência matematicamente, conceitualmente. Matematicamente, vocês podem trabalhar com a equação também, não está errado nenhuma das duas formas de explicar. Baseado na questão anterior, desenvolva através da LKT e lei dos nós as equações de VI que regem a linha de transmissão no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio do tempo, estão resolvidas ali no caderno. O ideal é vocês pegarem, tentarem desenvolver sem olhar no caderno, não é a hora que, bom, tranquei ali, daqui não estou saindo. Então aí vocês deem uma olhada no caderno e tentem desenvolver. Depois tenta de novo, sem olhar, né? É um jeito melhor para vocês conseguirem chegar no resultado. E no domínio da frequência, essa foi uma atividade que eu passei em aula, né? Lembram que eu resolvi no domínio do tempo e depois passei para vocês fazerem em casa no domínio da frequência. Alguns tinham feito ali que eu lembro. Então, quem não fez, está aí de novo a oportunidade de fazer. Quem fez, refaz também para fixar bem o conteúdo. Também tem feito no caderno esse passo do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, tá lá no caderno a solução. Trocando aqui, então. 6. Relacione as equações desenvolvidas na questão anterior com as equações de Maxwell para campo elétrico e campo magnético. Essa questão eu acho que seria mais difícil da lista, tá? Porque, como eu falei lá no começo da disciplina, vocês têm que resgatar bastante eletromag. Então, vocês viram as equações de Maxwell e eletromag e viram as do telegrafista aqui. Então, obviamente, né, para se tratar de fenômenos elétricos e magnéticos, temos uma relação bem direta entre os dois. Então aqui fica para vocês fazer o resgate de eletromagnetismo 1 e 2, né? Não sei se viram só no 2 as equações de Maxwell, mas enfim, campo elétrico, eletromag 1, campo magnético, eletromag 2 e equações do telegrafista, linhas de transmissão. Então cabe aí vocês fazer o paralelo entre as variáveis envolvidas. Depois, reformule as equações desenvolvidas em 5 e ou 6, para quem desenvolveu no 6 também, com as equações de apenas uma variável. Então, tem também no caderno 7. Eu fiz esse passo em sala lá para transformar as equações do telegrafista em apenas de uma variável. Eu estou com o caderno aqui, deixa eu ver se eu digo o dia para vocês. Eu acho que eu não anotei a data, mas era uma das tarefas para casa ali, tá?
ela vai ficar... Ficou com uma das tarefas para cá, se eu não me engano era a tarefa 1 até, uma das primeiras ali, ou a segunda. E a segunda transformar para o domínio da frequência que eu acabei de comentar ali, né? Então tem anotadinho no caderno ali. Aí eu vou ficar apenas com... Quando transformar o circuito vai ficar apenas com ZDZ, que seria o elemento série, e YDZ, o elemento paralelo, né? Sendo ZR mais J ômega L e o Y G mais J ômega C, correto? Então tem feito no caderno já esse passo aí. Transforma as equações desenvolvidas em 7 para o domínio da frequência. Acho que até ficou um pouco repetido. Deixa eu só voltar aqui. A 5 e a 8 são parecidas, tá? Praticamente a mesma coisa. Ficou repetido ali, acabei não vendo. Determine, a 9, determine a composição dos fatores Z e Y da linha de transmissão. Desenhe o modelo de linha de transmissão com esses parâmetros, relacione com o modelo anterior. Então, eu acabei de falar, foi o que eu falei agora, antes de ler a 9 e antes de comentar que a 8 era parecida. Vai ficar os parâmetros ZDZ e YDZ. O ZR mais J ômega L e o Y é G mais J ômega C. Está ali no caderno o desenho também. Então, está feito no caderno. Comentei para vocês, está todas no caderno, bem tranquilo. 10, a partir do modelo determinado em 9, desenvolva a equação de onda. Então, foi o nosso próximo conteúdo ali. Vocês seguiram o caderno ali, vocês já vão ter a equação de onda, ou, como eu coloquei, a equação de Helmholtz. Também pode ser chamada ali, que é a derivada segunda da tensão, que vai ficar ali o gama ao quadrado vezes o V, correto? Tem um fatorzinho gama ali que a gente desenvolve antes, e ele entra na equação de onda. Então tá ali. Qual é o motivo então disso tudo? Como eu disse para vocês, o ideal é vocês pegar o caderno e resumir. Então, para meio que já direcionar vocês para isso, tá essa lista aí, para vocês vocês fazerem um resumo da disciplina, só que vocês mesmos, entendeu? Então, vocês respondendo essas questões estão resumindo todas as partes importantes que a gente estudou. Questão 11. Por que equação desenvolvida somente é válida para sinais periódicos? Porque sinais periódicos dependem do tempo. Tempo é uma variável, certo? Sinais que não são periódicos não possuem um ciclo definido. Eles não possuem, por exemplo, um sinal contínuo, eu não tenho uma frequência para ele, eu não tenho um período para ele. Já um sinal senoidal, um sinal cossinoidal, enfim, qualquer outro que não seja esse triangular, dente de serra, obrigatoriamente eu vou ter um sinal que se repete, ele vai ter um período. Então aquela equação ali, se vocês jogarem um sinal sem frequência, que é um sinal aperiódico, vocês vão ver que ela não vai ter uma solução. Desenvolva a solução da equação de onda, então também é só a sequência ali que está no caderno, vocês resolverem ela, como eu disse agora, se quiserem testar com outro sinal, vão ver que ela não vai ter solução. O que é onda incidente e onda refletida? Então esse talvez, apesar de bem simples, talvez vocês não lembrem, porque acho que eu não anotei no caderno, mas eu comentei, eu fiz um parênteses lá que eu comentei em sala. A onda incidente é a onda que eu estou transmitindo. Imaginem uma linha de transmissão de potência. Então, lá na geração, estou transmitindo uma onda de tensão e corrente. Ela vai passar por subestações, pela linha como um todo e vai chegar na carga. Se essa carga, bom, agora sim, essa parte é nova, né? Se essa carga estiver desbalanceada, parte dessa onda vai ser absorvida pela carga e parte vai ser refletida, vai voltar para a linha, no sentido contrário de que veio. Então, a onda incidente é a onda que chega na carga. Se a carga está com casamento de impedância com a linha, toda essa onda incidente é absorvida. Se ela não estiver, quase nunca está, né? Mas vamos considerar aqui o caso teórico que é possível que esteja.
parte da onda vai ser refletida. Isso é o próximo conteúdo lá. Como eu disse, aquele conteúdo que a gente vai estudar, caso voltem as aulas presenciais, a gente vai ver em sala, e se não, vai ficar para o dia depois do dia 16 de junho. Quanto dessa onda reflete, por que ela reflete mais, o que faz ela refletir mais ou menos, enfim. Isso a gente vai estudar, mas resumindo, onda incidente refletida é isso, é bem simples. Determine a impedância característica da linha de transmissão, da LT. Então temos no caderno ali, queria ver se eu encontrava o dia, mas infelizmente eu não anotei os dias para vocês, certo? Mas a impedância característica, né, a impedância é dado por Z, e a impedância característica é o Z0, que é a raiz de Z sobre Y, da impedância total pela condutância, tá? Raiz de Z sobre Y, desculpa, sobre a admitância. Então, como determinar ali os passos anteriores, ali envolve o fator gama ali e a equação de onda. 15. Determina a impedância característica da LT em função das componentes Z e Y. Então, tá ali, desculpa. A impedância característica antes ela estava sem o Z, né? Ela está com o fator gama. E a 15 sim é só em função de Z e Y, que é o que eu falei ali, a raiz de Z por Y. Questão 16, demonstre matematicamente a equação desenvolvida em 14 e sua relação com o fator de propagação. Então, o fator gama, eu acabei de falar, o fator de propagação, ele está desenvolvido dentro da equação de onda ali. Então, vocês vão só substituir ali na equação da impedância característica o fator de propagação e vão ver que volta ao estado inicial lá que vocês começaram a desenvolver na 14. Tá? Então, as questões de teoria acabam aqui, teoria pura, vão só até o 16. Aí a 17 começa algumas continhas, que não são nada difíceis. Parecem difíceis, mas não são. O que acontece com a impedância característica da linha de transmissão se a frequência do sinal transmitido variar de originalmente 60 para 65 Hz? E se variar para 500 Hz? Por que isto ocorre? Essa questão parece difícil, mas ela é fácil. Primeiro, de 60 para 65 é uma pequena variação. E de 60 para 500 dá para considerar uma grande variação. O que acontece? Nada, não acontece nada. Por que isso acontece? Porque só depende de Z e Y, não depende da frequência. Tem um balão aí no caderno ali que eu coloquei bem em destaque. Por uma grande faixa de frequências, a impedância característica é a mesma. Desafio para vocês, já que eu já dei a resposta, é encontrar isso no caderno, tá lá escrito. Tá? Não depende da frequência, simplesmente por isso. Qual é o significado, questão 18, do termo ômega-t mais ou menos beta-z mais o φ mais? Esse termo aí, ele está, deixa eu procurar aqui no caderno, ele está relacionado ali um pouquinho antes do conteúdo da velocidade de fase, tá? Então ele é o argumento do cosseno, também é uma tarefa, né? Agora eu achei aqui, ó. Também é uma tarefa determinar o significado, né? Tá ali escrito, passei para vocês, a propagação da onda é o deslocamento no espaço e, ó lá, beta z, aqui ó, a gente usou o exemplo com x nesses slides, mas na aula usou com z. Então, beta z é o deslocamento no espaço e o ômega t é o deslocamento da onda no tempo. E o φ é o desvio de fase, geralmente ele é zero, né, para simplificar, mas pode ter algum deslocamento de fase, aí ele vai estar aparecendo ali. Então, é o argumento cosseno que nos traz o deslocamento da onda no espaço e no tempo. Questão 19, o que é velocidade de fase e qual a sua relação com o comprimento de onda? Tá ali, né? Velocidade de fase é o ômega, o 2πf, divididos pelo beta, que é o número da onda ali. Então, qual é a relação? 2πf está relacionado com a frequência. Frequência vai estar relacionado diretamente com o período.
período e frequência com a velocidade de fase. Se quiserem fazer alguma substituição ali de um fator pelo outro, também é possível fazer e trabalhar matematicamente com isso. Deixa eu trocar a página. Questão 20. A corrente em uma linha de transmissão é dada ali pelaquela expressão I de t igual a 1,2 cosseno de 1,5 vezes 10 na 10 t menos 80,3 Z amperes. Então, determinar a frequência, comprimento de onda, velocidade de fase e a representação fasorial desta corrente. Então, lá no final, uma das últimos conteúdos que eu passei tem um exemplo sobre isso. Se eu não me engano, está aqui. Então, nesse exemplo aí, o que vocês têm que ver ali? Ó? Quem acompanha o T? Quem acompanha o T, é só voltar aqui, ó. Quem acompanha o T é o ômega. Quem acompanha o Z é o beta. Então, o ômega já está dado aqui, 1,51 vezes 10 na 10. E o beta está lá, 80,3. Com estes dois, eu consigo obter qualquer daqueles valores. A frequência, ômega é igual a 2πf, então iguala aquilo ali e isola a frequência. Comprimento de onda, velocidade de fase, consigo ali através do beta. Né? Velocidade de fase, ômega sobre beta, comprimento de onda também tem equação no caderno. E a representação fasorial dessa corrente aí, acho que você já sabe fazer. A gente corre salteado a parte fasorial, né? Bem tranquilo. Questão 21. Uma linha de transmissão tem os seguintes parâmetros distribuídos. L, eu vou olhar para outro monitor que está maior. L é 0,2 microhenries por metro, C 300 picofarads por metro, R 5 ohms por metro, bem alto R até, e o G, a condutância, 0,01 siemens por metro. Tá? Eu não usei milisiemens ali para não confundir com o M do metro e acabar dando bagunça. Calcule a constante de propagação e a impedância característica da linha. Então, ali dá lá para algumas frequências, né? 500 MHz, 60 Hz. E recalcular A e B na ausência de perdas. Na ausência de perdas, eu considero R igual G igual 0. Molhar a garganta um pouco. Tá, pessoal? Então, vocês vão usar aquelas últimas equações que eu passei na última aula, antes da parada. Tem as equações que vocês precisam ali para resolver resolver esse exercício aí que tá na lista, tá? Vocês vão resolver para uma frequência, para outra, e depois vão usar nas fórmulas R e G igual a 0, que é a linha sem perdas. Tem até um título lá de conteúdo, linha sem perdas. Vocês vão conseguir resolver, tá? A última mostra que, para o modelo de linha de transmissão mostrado ao lado, as equações do telegrafista permanecem válidas. Então, vocês já têm a resposta, que vai ser a mesma anterior, né? Vai ser a mesma, vocês vão chegar naquelas mesmas equações. O que se modificou agora foi os parâmetros ali estão divididos por 2, né? Porque a linha foi dividida ao meio. Se considerou o G delta Z e o C delta Z ali bem no meio da linha, tá? Esse é um modelo muito comum de se encontrar em alguns livros e até manuais e manuais operacionais, tá? Trata a linha dessa forma, tá? Então, é a mesma linha do que a anterior. Então, vocês vão fazer aquele mesmo equacionamento, só que o que vai acontecer agora? Vocês não têm mais o supernó. Então, vocês vão fazer 2 vezes a LKT. É um dos caminhos, né? Existem mais de outros caminhos, tá? E aí vocês vão obter as equações novamente. Sugestões de leitura. O Sadico, Elementos de Eletromagnetismo. Então, vejam ali, são 6 páginas, tá? Extremamente resumido. E tem tudo isso. A diferença é que não tem as demonstrações matemáticas que eu fiz em sala. Mas se alguém quiser um guia rápido para encontrar
as equações a ser aplicadas, vocês vão conseguir direto ali nesse livro. E o Poser, Microwave Engineering, capítulo 2, tá? Esse livro que eu baseei para as aulas. Essa figurinha que tem aí é até um exercício do livro. Se quiserem ter a solução lá. É um livro que nós não temos na biblioteca, mas até não conseguimos retirar livros agora, né? Não ia fazer diferença. Mas vocês conseguem aí, talvez alguma na internet aí de forma mais fácil, tá? Ele é um livro bem amplo, bem aprofundado, assim, muito interessante para usar na disciplina. E eu vou usar ele boa parte da disciplina, tá? Então, um método aí para resolver essa lista, eu leria todo o caderno, depois tentaria fazer, depois releria ali o página 429 a 435, né? E tentar ver se tem algum erro nos exercícios. Meus contatos, já passei. Entre em contato, professor. Questão 12, não entendi. Questão 13, fui até aqui e parei. Manda aí que aí eu consigo tratar, tá? Aqui eu não, se eu for resolver toda a lista, vai ficar bem demorada a aula. Vai levar 2 aulas para fazer só isso. Tá? E aí, as datas vocês já têm, né? O seminário tá meio com vocês. Se quiserem tirar alguma dúvida, dois eu acho que já entraram em contato ali. Se alguém mais precisar, é só falar aí pra gente dar uma olhada, tá? Certo? Da lista era isso. Vamos para a próxima parte aqui. Então, a próxima aula, 1º de junho, tá? Operação, ali eu acabei não colocando, operação das linhas de transmissão. Isso é uma aula um pouco menos matemática e um pouco mais vida real, tá? Então vou trazer algumas, ainda vou preparar essa aula, não tenho ela pronta. Vou trazer ela, por isso que pode mudar, tá? Eu vou trazer algumas questões práticas da linha. Então já deixei 3 sugestões de leitura ali, para todos os gostos, né? Operação das linhas ali, tem aquele documento, aquele manual de linhas de transmissão ali da própria ANEEL. Tá, então é bem legal, bem resumido. Ele é grande, mas é resumido. Então vocês podem ler as partes que interessam para vocês e pular as que não interessam de forma bem fácil. Um panorama geral ali é uma monografia que eu encontrei bem interessante, tá? Traz bastante coisa sobre linhas, desde da parte de fundamentação até a parte de operação. E se quiserem uma parte bem embasada matematicamente, seria o capítulo 3 do Poser ali. Mesmo livro anterior que eu comentei, tá? Eu não preparei a aula ainda, eu vou preparar ao longo dessa semana. A aula vai ser ao vivo, dia 1º de junho, às 19 horas em ponto a gente começa, tá? Então, eu vou passar o link essa semana, se puderem já entre um pouquinho ali antes, mas vou passar as orientações para vocês. Não conseguiu ler esses documentos, não tem problema, eu vou tirar algumas partes dele e outras de outros livros. Vai ser uma aula mais que eu vou falar, vocês vão tirar dúvidas, sabe? Não vai ter um exercício específico, mas no final vou ter um questionário ali para garantir vocês marcar a presença, tá? Vai ficar aberto ali por um dia ou 2, tá? Para vocês fazerem o questionário sobre aquela aula. A aula de hoje é só para a gente entrar no clima aí de novo, certo? Se conseguirem ler os PDFs, ótimo, se não é um problema tão grande, né? Mas seria legal vocês lerem. E nós nos encontramos, então, dia 1º às 19 horas. Vou reforçar lá pelo SIGA. Entre em contato com dúvidas, se precisarem. Estou disponível aí. Certo, pessoal? Acho que era isso. Então, nos vemos na próxima aula aí. Certo? Se cuidem aí. Então, até mais.